E aí, você está firme no propósito? Tudo bem com vocês? Que o amor de Deus, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, venha sobre nós nesse dia, que sejamos todos abençoados por Deus. Hoje nós estamos no capítulo 23. E o capítulo 23 vai falar sobre a morte de Sara. Então vamos lá, vamos firmes no propósito. Você tá firme aí? Pega a tua Bíblia, então abre ela comigo no capítulo 23 do livro de Gênesis e vamos meditar na palavra do Senhor, que diz: e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos de vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorou por ela. Aquele tempo, quando alguém morria, né? A gente vê que tinha tradições, costumes da época, né? Então, ali Abraão começou a lamentar e chorar, mas ele lamenta, e o costume era de lamentar gritando, né? E era um grito tão alto que os vizinhos, né, ouviam. Então, era tradição lamentar de uma forma que todos que tivessem, né, por perto, ao redor, ouvisse, né? E aí o que acontece é que ele vai chorar e vai lamentar por ela, né? Depois de lamentar, de chorar, porque afinal de contas ele tinha perdido aquela companheira de aventura, né? Aquela mulher que saiu com ele de Ur dos Caldeus, largou o pai, né, para trás, que era Terá, o pai também de Abraão, porque Sara e Abraão eram meio irmãos, né? Então, por parte de pai, eles eram filhos do mesmo pai, eles eram irmãos, né? Então, Sara sai, né? Ela acredita no Deus que falou com Abraão, e a gente não vê na Bíblia, na palavra, lugar algum que Sara falou com ele: não, Abraão, vamos ficar, não vamos, né? E ela acredita também na promessa, e ela sai com ele peregrinando, né, por aquelas terras sem saber para onde ir, né? Mas ela acompanha ele, e a gente vê que Abraão foi passando em diversos lugares, em diversas cidades, diversos costumes diferentes, mas Sara sempre esteve ali ao lado de Abraão, né? E todas as vezes que ele falava com ela, faz isso, ela fazia, né? A gente vê como que essa mulher era uma mulher, né, submissa ao seu esposo, né? Uma mulher companheira, uma mulher leal, né? Então a gente vai ver agora que ele está se despedindo da sua companheira, né? Então ele se levanta dali, depois de chorar muito, depois de lamentar, e ele vai procurar um lugar para sepultá-la, né? Porque naquele tempo o velório, né, ele era feito e o sepultamento também no mesmo dia, né? Porque o calor era muito grande, né? O clima era muito quente, então tinha que se enterrar no mesmo dia. Então Abraão se levantou, né, diante de seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E respondeu os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus és no meio de vós, no meio de nós. Olha que coisa interessante aqui. Ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Olha só, aquele que trabalha, né? Aquele que trabalha na obra do Senhor, aquele que se dispõe, né, a fazer a vontade de Deus, ele é reconhecido na terra como um homem, como uma mulher de Deus. Abraão é respeitado, né, por aqueles povos que viviam ali naquelas terras, né? Por onde ele passava, ele era reconhecido como um príncipe de Deus, né? Uma pessoa que tinha um chamado de Deus, que tinha uma promessa. Então ele fala: príncipe de Deus
és no meio de nós. Enterra o teu morto nas mais escolhidas de vossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para que enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, o heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou cova também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. Sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: não, se tu estás por isso, ouve-me. Peço-te o preço do campo, o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta o teu morto. Abraão deu ouvido a Efrom e pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre mercados. Olha que lindo. Aqui o homem estava negociando. Olha que coisa interessante. Talvez aquele homem, né, Efrom, pensou, agora nós estamos aqui negociando, ele vai oferecer, né, metade da prata, né? Que 400 estava bem acima do valor, né? Mas aí Abraão vai pegar os 400 ciclos de prata e vai pesar ali diante de todo mundo, né? Olha que coisa linda, né? Abraão, ele sabia que estava ali negociando, mas ele pagou o preço que o dono, né? O dono daquela terra falou com ele que seria. Ele não quis negociar, né? Ele não quis fazer barganha. Foi o preço que pediram, então foi o preço que ele pagou. É forte isso daqui, né? Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Mare, o campo e a cova que nele estavam, e todo arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão. Agora, né, ele era um peregrino e agora ele já conquistou um pedacinho, né, de terra, diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que estavam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mare, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Depois, né, o próprio Abraão, né, ele foi enterrado ali. Também depois Isaac, né, depois Jacó. Vamos lá. Seguiam rituais, né, aquele povo ali seguiam rituais e tradições, né, aí não honrar a pessoa ali, né, não honrar, demonstrar ali o luto, né, não demonstrar ali com choro, né, com os rituais daquele tempo. Não fazer isso, né, eu disse durante a leitura que eles gritavam e toda a vizinhança, né,
ouvia eles gritando ali, chorando, lamentando. Então não fazer isso era desonrar, né? Era uma demonstração também de falta de respeito com o morto. Então tinha todo um ritual que precisava ser seguido, né? Aí eu falei também que os enterros eram feitos, né, no mesmo dia, e os amigos e os parentes, né, é que arrumavam o corpo ali, né, porque naquele tempo não tinha funerária, também não tinha necrotério, né. Então Abraão estava em terra estrangeira, porém ele era respeitado. Coisa linda também é isso aqui. E eu acho muito interessante também, eu até anotei aqui para não esquecer de falar, né, que Sara, ela foi citada na galeria da fé lá em Hebreus 11, né, versículo 11, né? Então ela foi citada lá como uma mulher de fé, né, a nossa mãe na fé. Tornou-se mãe de uma nação como Deus havia prometido. Ela teve algumas falhas, sim, teve muitas falhas, né? Mas é bom que a gente pode aprender, né, com as falhas que ela teve para não cometer igual, né? Ela teve um pouco de dificuldade de crer na promessa, né? Ela olhando para si mesma achou que não seria capaz, né? E então essas foram algumas das falhas, né? Ela tentou também culpar os outros, né? Quando ela culpa Abraão, né? Porque ela arruma Agar para Abraão, depois ela começa a culpar Abraão, dizendo que Deus julga entre mim e ti, né? Então ela costumava culpar as pessoas por falhas que eram dela, ao invés de assumir, né, os seus erros. Tá igual Adão e Eva lá no jardim. Aí quando Deus fala com Adão, não, foi a mulher que tu me deu. Aí fala com a mulher, não, foi a serpente, né? Então a gente vê, né, o mesmo comportamento se repetindo. Agora teve um período da vida de Sara que ela achou que a culpa era de Abraão, mas a ideia foi dela. Então, ao invés de assumir o erro, ela culpava as pessoas, né? E ela teve um pouco de dificuldade de crer na promessa, eu já falei, e ela tinha umas ideias bem doidas, né? Por que ela tinha essas ideias malucas? Porque ela não consultava Deus. Então, às vezes, a gente faz isso também, né? A gente tem algumas ideias, né? A gente pega o nosso dedinho meio podre, às vezes, faz algumas escolhas ruins e depois a gente fala, por que Deus não me avisou? Por que Deus permitiu? Mas Deus não é culpado das nossas decisões, né? E tudo que a gente faz vai gerar, né, uma consequência depois dos nossos atos, porque a gente, ao invés de consultar a Deus, a gente quer agir com as nossas ideiazinhas doidas, da nossa maneira, né? E não consulta a Deus. Pela fé também, olha, isso aqui está escrito lá em Hebreus 11:11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, né? Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Mas então a gente vê, né? Uma mulher que ficou, né, na história. Enquanto tem pessoas que Deus nem cita o nome deles, né? Como a mulher de Ló, nós vemos que Sara, Deus, ele até muda o nome dela, dando a ela uma nova identidade, né? Ao invés de ser minha princesa, Deus chama ela de princesa, né? Deus muda o nome de Sara, coisa linda. Mas a história com Sara terminou por aqui. Então amanhã nós estaremos no capítulo 24, para a glória de Deus Pai. E é muito importante isso aqui, né? Meditar na palavra do Senhor, né? Então, queria deixar um recadinho aqui para você, né? Nesse dia, nesse sábado, né? Eu queria te pedir, querido, querida, hoje dia 7 de fevereiro, ame mais, abrace mais, sorria mais, cante mais louvores ao Senhor, adore mais, louve ao Senhor, ore como se fosse a última oração, abrace como se fosse o último abraço.
Beije como se fosse o último beijo. Trate com carinho quem está à sua volta. Aprenda a conviver com os outros. Porque a gente nunca sabe quando será a despedida, quando será a última palavra, o último abraço, o último beijo, o último eu te amo. Então não perca a oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E fica com essa palavra, fica com Deus. Tchau!